Sampaoli é o segundo argentino a comandar o Flamengo, relembre estrangeiros. Armando Renganeschi foi o primeiro. Junto de Jesus, são os únicos a levantar troféu. São 9 técnicos no Flamengo desde 2019, dos quais 5 estrangeiros. A maioria é de Portugal, mas o escolhido da vez é argentino, o Jorge Sampaoli. O treinador será apenas o segundo hermano na história a comandar a equipe rubro-negra. O outro argentino a comandar o Flamengo foi Armando Renganeschi na década de 1960. Até a passagem histórica de Jorge Jesus, entre 2019 e 2020, o argentino era o último estrangeiro a conquistar um título no comando do rubro-negro, o Carioca de 1965. Armando, assim como Sampaoli, tinha o Brasil como uma segunda casa. Antes de ser treinador, ele construiu a carreira como jogador desde os anos 1940, quando deixou a Argentina para atuar no Bom Sucesso e posteriormente no Fluminense e São Paulo. Esta será a terceira passagem de Sampaoli pelo Brasil, já que o treinador esteve no comando do Santos, em 2019, e do Atlético Mineiro, em 2020. O argentino tem paixão pelo país, sobretudo pelo Rio, local que escolheu como base desde a época que dirigia o clube paulista. Sampaoli já leva um estilo de vida um tanto quanto carioca e se aventura nas praias, principalmente em Búzios, na região dos Lagos. Quando encerrou o contrato com o Sevilha, o argentino aproveitou o tempo que podia no Rio, retornou à Espanha para resolver as burocracias, e quis o destino que a volta ao Brasil fosse para ficar. O argentino foi anunciado pelo Flamengo na última sexta-feira. Com contrato até dezembro de 2024, Sampaoli desembarcou no Rio na manhã de domingo, após 20 horas de viagem, já que fez questão estar no Maracanã e iniciar as atividades no Ninho do Urubu na segunda-feira. Os estrangeiros de destaque na história. O Flamengo já teve no comando do time representantes de 8 países diferentes. Ao todo, 5 de Portugal, 2 de Argentina, Paraguai e Uruguai. Apenas um da Colômbia, um da Espanha, um da Hungria e um da Inglaterra. No total, 15 treinadores estrangeiros. E alguns ganham destaque. O primeiro foi Ramon Platero, do Uruguai, e, curiosamente, foi também o primeiro técnico da história do rubro-negro. Em 1921, antes, a equipe era comandada pelo então chamado Ground Committee, um comitê formado por torcedores, dirigentes e até o capitão do time. O inglês Charles Williams foi o primeiro técnico europeu no Flamengo, entre 1930 e 1931, mas teve passagem discreta no clube, sequer aparecia em fotos do período nos registros dos jornais, que na época usava poucas imagens. Outro foi Fleitas Solis, Paraguai, que promoveu Zico para os profissionais. Na ocasião, em um jogo de Taça Guanabara, o técnico colocou para jogar um garoto franzino em que via potencial e, posteriormente, se tornou o maior ídolo da história do clube. Além disso, o paraguaio é segundo técnico com mais jogos na história do Flamengo. Foram 526 partidas em 3 passagens entre 1953 e 1971, ficando atrás apenas de Flávio Costa, que dirigiu o clube em 776 jogos. O Modesto Bria, segundo paraguaio a treinar o Flamengo, foi quem descobriu o Maestro Júnior nas areias de Copacabana e levou para o clube carioca. Além de ser o responsável por mudar a posição de Moser, que era atacante e virou um dos maiores zagueiros da história do clube. Na história mais recente, o destaque fica com Jorge Jesus. O português chegou em junho de 2019 e terminou sua passagem pelo Flamengo em julho de 2020, com 5 títulos e 4 derrotas. Foram 58 jogos, 44 vitórias e 10 empates, com 82% de aproveitamento e uma relação intensa com a torcida, que até hoje canta Mister na arquibancada em sua homenagem. O primeiro argentino, Armando Renganeschi. Antes de Jorge Jesus, Armando Renganeschi foi o último técnico estrangeiro a levantar um título. No comando do rubro-negro conquistou o Carioca de 1965. O bom papo e o esquema de jogo ofensivo, com linhas altas na defesa e meio de campo, permitindo o apoio constante dos laterais, conquistou a torcida. Ao todo,
o argentino que virou renga para a imprensa comandou o rubro-negro em 129 partidas entre 1965 e 1967, foram 56 vitórias, 35 empates e 38 derrotas, com um aproveitamento de 56,9%. Até a chegada de Jorge Sampaoli, Armando era o único comandante argentino da história do clube. As passagens de Sampaoli no Brasil. Jorge Sampaoli é argentino, mas começou o sucesso no futebol no Chile, a partir de 2011, quando conquistou a Copa Sul-Americana com a Universidade do Chile. Na campanha, eliminou o Flamengo nas oitavas de final com direito a uma goleada por 4-0 no Rio de Janeiro. Em 2012, assumiu o comando da seleção chilena e conquistou em 2015 a primeira Copa América da história do país. Em 2016, teve a primeira chance na Europa, no comando do Sevilha. A passagem foi rápida, e o destino seguinte foi a seleção da Argentina. Na Gávea, o treinador é credenciado pelo estilo de jogo, a experiência no futebol brasileiro e o entusiasmo do presidente Rodolfo Landim. Em 2019, no comando do Santos, ele foi o maior desafiante do Flamengo de Jorge Jesus e terminou o Brasileirão na vice-liderança. No ano seguinte, levou o Galo ao terceiro lugar. Os resultados positivos no Brasil o levaram de volta à Europa. Primeiro ao Olympique de Marselha, da França, onde ficou por pouco mais de uma temporada, teve bons números e pediu demissão após desentendimento com a diretoria. O último trabalho foi uma volta ao Sevilha, mas a passagem durou apenas 5 meses. Ameaçado de rebaixamento, o clube demitiu Sampaoli no dia 21 de março. Espero que você tenha gostado. Não esquece de compartilhar e deixar gostei. Até o próximo vídeo. Obrigado.